Atos 4:32 é um texto daqueles que a gente quase que consegue repetir de cor. Vamos ler juntos? Diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Quando eu leio esse texto, além de me lembrar da música, o meu coração pulsa um pouquinho mais forte, porque isso para mim, apesar da gente admitir que está tão longe da realidade, a gente também precisa ir além disso, dessa percepção imediata. A gente precisa olhar para esses versos como um alvo. O que Deus quer da igreja? Que apesar de sermos uma multidão, tenhamos um só coração e uma só alma. E como é que isso se alcança? Quando tudo é comum. Quando eu não tenho particularidades que me afastam do outro. Quando eu não sou separado por times de futebol. Quando eu não sou separado por preferências políticas. Quando eu não sou separado pelas minhas opiniões pessoais. Quando eu não sou separado pela minha faixa etária ou minha condição econômica. Quando eu não sou separado por um monte de outras coisas que todos os dias tentam nos separar. Mas eu lembro que nós somos um em Cristo. Aquilo que nos une e que nos move é ainda maior, é mais apaixonante, é mais inspirador. Hoje, a gente vai falar do nosso tema geral, que é voltando ao princípio, mas a gente vai falar um pouco sobre a comunidade. Para que serve a comunidade? Além de me servir. Quando você pensa na igreja, você pensa num lugar onde você é servido, onde você encontra serviços, onde de alguma maneira você consegue coisas, você vai para assistir um bom culto, você vai para aprender algo, você vai para encontrar pessoas que vão orar por você. Tudo isso é verdade, tem que ser sempre verdade. Mas a comunidade é muito mais do que isso. E aí eu preciso voltar ao princípio para entender o que Deus está fazendo. Então eu tentei traçar um caminho que a gente está fazendo desde o primeiro domingo, só para a gente perceber. Ficou pequeno, não dá para a gente ler, mas eu vou ler para você acompanhar comigo. Primeiro domingo a gente falou sobre céu e inferno. Por que a gente falou sobre céu e inferno? Porque a gente precisa ser lembrado que existe uma condenação eterna pesando sobre nós. Se a vida é só isso aqui, a consequência lógica é que eu vou aproveitar ao máximo essa vida e acabou. Ninguém vai me segurar, ninguém vai ficar no meu caminho, eu vou ser feliz, eu vou buscar prazeres. Mas quando eu mudo de figura e falo, não, existe uma vida eterna, além dessa vida temporária. E essa vida eterna, ela se bifurca, ela se divide. E nós vamos para o céu ou para o inferno a partir da nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E isso me desperta. Peraí, então eu não posso viver essa vida de qualquer jeito. Jesus tem papel fundamental na minha vida, não só agora, mas na minha vida eterna. E aí eu preciso voltar e pensar de novo nessas coisas. No segundo domingo, a gente deu mais um passo e descobriu que quando a gente começa a entender isso e colocar o nosso coração em Cristo e conhecê-lo, a gente percebe o amor dele por nós. O versículo de 1 João vai dizer que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Quando a gente é impactado pelo amor dele, que morreu na cruz para me salvar, eu começo a ser despertado a amá-lo cada vez mais. E isso não para, e é o que a gente vai ver hoje. A comunidade, na verdade, é a continuação do que Deus quer fazer na minha vida.
Eu não venho para a igreja para sentar e fazer parte de um auditório. Eu sou convidado a fazer parte de uma família. Porque a fé não termina em mim, mas ela envolve a família da qual eu passo a fazer parte. Esse amor precisa continuar. Senão seria algo muito egoísta. Eu conheço Deus, Ele muda a minha vida e toco o barco. Eu vou buscar bênçãos. Que diferença tem? Para pensar rapidinho. Que diferença tem na pessoa que não conhece Deus e vive para esse mundo? Para buscar prazer, alegrias, e ninguém fica no caminho dele. Para a pessoa que conhece Deus, mas Deus só tem a ver com ela. Então, em Deus, ela vai buscar alegria, prazer, superação e bênçãos. São dois lados da mesma moeda. Se Deus só tem a ver comigo, eu continuo preso na armadilha egoísta de tentar encontrar razão na minha vida, nas coisas que acontecem aqui, no que é bom para mim de maneira imediata e clara. E aí a gente vai caminhar hoje trabalhando um pouco mais sobre isso. Atos 4:32, está aí, é uma imagem do que deve ser da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A partir do texto de Atos, eu quero que a gente mergulhe um pouco no texto de 1 João, capítulo 4, 18 a 20, e aqui a gente vai parar para pensar sobre como viver essa vida comum, como encontrar na comunidade algo diferente do que pessoas que vão me atrapalhar ou me ajudar. 1 João 4, 18 diz assim, esse é o texto da mensagem: no amor não existe medo. Você tem medo? Eu vou parar rapidinho. Quanto a gente tem medo em se entregar para outra pessoa? Seja num relacionamento de fato amoroso, seja num relacionamento de amizade, ou num simples projeto na faculdade ou na própria igreja, a gente mede. Quanto que a pessoa está me dando? É quanto eu vou dar. A Bíblia vai dizer, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Não é isso que acontece? O medo não produz tormento, não te perturba, não te tira do teu centro. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Preste atenção. Você já ouviu isso? A Bíblia vai dizer de maneira clara que você não pode dizer que tem um relacionamento com Deus, que tem algo especial com Deus, que o ama, se você não tem algo meramente parecido com as pessoas. Ah, pastor, eu tenho com meu filho. Eu tenho com a minha esposa ou meu marido. Essa nada mais é do que uma relação direta de troca dentro de um círculo muito fechado. Deus está falando que se alguém disser ama a Deus e odiar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ele está usando a palavra irmão na ideia de semelhante. De alguém semelhante a você, você encontra alguém semelhante a você e você despreza, e você não dá atenção, e você segue a sua vida. O quanto as pessoas ao seu redor mexem com o seu coração. A gente vai se aprofundar um pouco nesse texto e vamos tentar trabalhar ele. Quais são as implicações práticas para a nossa vida disso que a gente acabou de ler? Então, de maneira muito clara, a primeira coisa, e eu acho que é a base, você precisa entender isso. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero ouvir você. O que significa isso? Dizer que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Eu vou melhorar a pergunta. Qual a implicação prática para mim de saber que nós amamos a Deus porque Ele me amou primeiro? É o quê? Não ouvi, Érica, desculpa.
Não existe mérito no meu amor. Que mais? Pegando essa palavra da Érica, não existe mérito, a gente pode aprofundar mais isso. Não tem do que eu me orgulhar, mas também eu começo a repensar, não depende de mim. É algo que é tão forte, que é tão maior do que eu, que vai fluir ainda que eu tente parar. O que mais que eu posso pensar de maneira prática? Quando eu falo que eu só amo porque Deus me amou primeiro. Ele me ensina, ele serve como modelo. Não é algo que eu não sabia, mas não é algo que eu tenho que tirar do nada. Eu olho para ele. Eu sei como eu sou amado, como eu desejo ser amado. Eu sei o quanto isso me impacta. E eu sei que diferença isso pode fazer também na vida do outro. A gente pode deixar a nossa cabeça ir tão longe a partir dessa informação tão básica. Mas eu quero que, de maneira central hoje para você, você lembre que o amor de Deus é base para o seu amor em relação às outras pessoas. Não é a sua força de vontade, não é a sua capacidade de ser bom, não é o seu ânimo em viver essas coisas. Por isso que a gente fala de voltar ao princípio. Então, o que eu preciso? Eu vou continuar me esforçando para amar as pessoas. É isso que a gente faz. Uma fé que está baseada em obras sem que a gente perceba. Eu tenho que me esforçar mais, eu não estou amando as pessoas. Não é assim que a gente pensa? Pô, o pastor está me confrontando, então quem que eu posso amar? O que eu posso fazer de diferente para demonstrar amor? É óbvio que essas coisas podem acontecer, mas eu quero que você entenda que existe algo anterior a isso. Você só vai amar as pessoas quando você se sentir amado por Deus. O seu trabalho principal é encontrar o Senhor. É encontrar esse amor de tal maneira que nada mais importe. Que a sua vida aconteça ao redor desse amor. Que você pare e fale assim, cara, eu sou amado. Gente, que lindo eu poder perceber que Deus me ama mesmo sem eu merecer. Eu falho, eu tropeço, eu peco, eu não cumpro as minhas promessas, eu sinto raiva, eu sinto inveja. Quantas coisas eu tenho de errado no meu currículo, mas ainda assim Deus me ama. Quando a minha fé é baseada no que eu faço, eu chego cedo na igreja, eu participo de ministérios, eu ajudo outras pessoas, eu começo a me sentir grande demais. E naturalmente eu olho as pessoas do alto. Eu faço e você não faz. Quando a minha fé não é mais baseada no que eu faço, e sim no que eu recebo, eu olho as pessoas de igual para igual. Eu consigo entender quando alguém sente raiva e explode, porque eu também sinto raiva e explodo. Eu consigo entender quando o ciúme, a inveja aparece na fala ou na reação de alguém, porque eu sei que muitas vezes aparece em mim. Eu consigo entender e perceber o medo, porque eu também sinto medo. Olha como muda tudo. Quando eu entendo que o amor de Deus por mim é o centro, tudo que eu vivo começa a mudar. E aí sim eu começo a entender que esse amor que vai acontecendo, amar a Deus, Deus me ama, eu começo a amá-lo, isso vai se expandir e vai implicar no amor às pessoas. Amar a Deus vai me mover a amar os meus irmãos. E aí, o que é importante nessa verdade? De prático para mim e para você. Quando eu percebo que eu não estou amando as pessoas, não é simplesmente um chamado a eu amar mais, mas eu voltar ao amor de Deus. Para mim é como se fosse um termômetro. Não é possível uma fé real desvinculada de ações práticas, relacionais. Se realmente eu tenho fé em Deus, isso precisa acontecer.
Você não pode dizer assim, não, eu sou crente, sou presbiteriano, sou membro de uma igreja, mas isso não afeta em nada a maneira como eu vivo com as pessoas. Isso precisa me despertar a perceber que eu tenho que voltar ao que é central. De fato, eu não amo a Deus. E aí, assim, para a gente não ficar em devaneios e voltar para o que é prático, como das outras vezes, eu quero talvez te chocar um pouco. Se você não está amando pessoas ao seu redor, para de se enganar e achar que você está vivendo um relacionamento real e diário com Deus. Não estou dizendo sobre salvação, irmãos. Que aí a gente começa a se defender. O pastor está dizendo que eu não sou salvo, está dizendo que eu não vou para o céu. Isso aí é outra discussão. O que eu estou querendo dizer é, se você não percebe de maneira prática, no seu relacionamento com pessoas, Deus agindo e te usando, é porque a sua relação com Deus está quebrada. E ela precisa acontecer de novo. E aí eu lembro que mais um termômetro é saber que o amor lança fora todo medo. O que significa isso? O amor lança fora todo medo. Eu não sei se isso fica claro para você, mas não existe outra forma de amar, a não ser lançar fora toda a hesitação, todo medo de dar mais do que receber. E aí caminhar com Deus vai me levar a não deixar que o medo dirija as minhas ações e reações. Se você for olhar com atenção, você vai ver que a maior parte dos nossos relacionamentos são baseados no medo. Talvez não seja um medo intencional, mas a gente mede. A gente mede. Quanto tempo a gente vai dar, quanto de atenção, porque a gente quer receber de volta, a gente não sabe se vale a pena, a gente não sabe se a gente vai ter retorno, a gente não sabe se aquilo vai durar, a gente não sabe se quando precisar a gente vai ter aquilo que a gente está investindo de volta. Isso é medo. Aí deixa eu abrir um parênteses, irmãos, porque no meio dessas questões, às vezes a gente se engana. Não quer dizer que você não tem que se proteger de relacionamentos abusivos. Só para abrir um parênteses, porque senão a gente fica doido. Não quer dizer que alguém está te machucando física e emocionalmente, que você vai, não, vou continuar amando. O amor, ele é sem medo, ele se entrega totalmente, mas a percepção lógica é, se algo está te matando, se algo está te sugando, se algo está te machucando, simplesmente está afetando a única coisa que Deus pode usar, ou pelo menos o que Deus de fato quer usar nesse planeta, que é a sua vida. Se você não tem mais energia emocional porque alguém te sugou tudo e você não consegue se recarregar, você tem que se afastar um pouco, porque senão você não vai conseguir amar mais ninguém. Só para abrir um parênteses, a conversa é longa, mas acho que deu para entender. Algumas reservas precisam ser colocadas, mas não o medo de troca, não a ideia de troca. Eu vou fazer porque o outro está fazendo, eu só vou dar o primeiro passo quando o outro der, eu já dei, o outro não deu ainda. A gente está falando de relações normais, relações que acontecem o dia inteiro. É dentro de casa, na vizinhança, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. O amor lança fora o medo. E aí tem essa história. O desdobramento disso é a gente pensar no amor como uma via de mão única. Porque qual a verdade por trás disso? E sempre quando eu começo a analisar as pessoas, essa verdade volta. Todo mundo quer ser amado. Seja através do que ela faz, das relações, da vida, tu vai percebendo que no final tudo desemboca nessa verdade. Você quer ser amado. Você quer a atenção das pessoas, você quer viver uma relação saudável e de troca. Mas como essa troca é desgastante,
como viver os relacionamentos num mundo marcado pelo pecado machuca, a gente tenta burlar isso. Sabe o que a gente faz? A gente cria a versão falsa do amor como algo de mão única. Como é que é isso, pastor? Do que você está falando? O que é o amor como uma via de mão única? É quando você quer ser amado pelas pessoas sem dar nada. A gente faz isso, sabe quando? Como? Quando a gente coloca foco da nossa vida em buscar a admiração e a atenção das pessoas. Aí a gente talvez queira ganhar dinheiro, talvez a gente pense em ser famoso, talvez a gente pense em ser mais bonito, a gente pense em ter a roupa da moda, e aí a gente se dedica talvez a ganhar honrarias e tantas coisas. No final, tudo tem a ver com dizer para as pessoas que você é alguém amável. Você é alguém que vale a pena a pessoa gastar um tempo para te ouvir, para curtir a tua página, para dar atenção para você. Esse é o amor de via única. Você simplesmente quer receber das pessoas. E você recebe através das obras que você estabelece. É um amor falso. Por isso que o Tim Keller vai dizer que o pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas é colocar coisas boas no lugar de Deus. Pensa um pouquinho rápido, só para transformar isso também em uma coisa bem prática. No que você tem investido a sua vida? Será que você tem buscado ser alguém amável só para encontrar esse amor, para ganhar moedinhas, para ganhar curtidas de formas diferentes? O amor não tem a ver com merecimento, por mais louco que isso pareça. O amor não tem a ver com merecer, e sim com doar, sem esperar retorno. É assim que a gente ama. Quando você pensa de maneira... Talvez a gente pense em algo próximo disso, quando a gente fala sobre mãe e filho, por exemplo. Será que o amor entre mãe e filho é desinteressado? Pensa rapidinho. Quantas mães reclamam? Ele não me liga mais. Ele nem me dá atenção. Poxa, eu dei minha vida inteira. Eu lembro de maneira muito clara, quando a gente foi na festa de uns amiguinhos da Sara e de Samuel, da mesma escola, e o pai falando, emocionado, né? Ele falando assim, olha, eu tô dando o meu sangue para eles terem essa festa, mas eu só quero ver se vai ter retorno. Eu quero ver que depois eles vão reconhecer isso. Se você for... É uma situação extrema, mas a gente faz isso o tempo todo. O nosso amor busca retorno. E aí sabe o que acontece? De maneira geral, a gente tende a amar na medida que nós somos amados, na medida que a gente recebe. Mas o final desse jogo é a diminuição do amor, da oferta daquilo que você dá para a pessoa. Pensa bem, irmãos, quantos casamentos terminam assim? A pessoa ama, fazem votos de amor, e de repente, ao longo da caminhada do relacionamento, você começa a falar, poxa, a pessoa não está me dando tanta atenção. Poxa, eu fiz isso aqui e você não fez. Olha quanto tempo eu passo aqui na cozinha. Olha quanto tempo eu passo trabalhando para trazer o dinheiro para essa casa. Olha quanto... E aí você começa a se comparar. E a comparação é péssima, porque ela é venenosa. Porque como você que está estabelecendo os pesos, o seu peso sempre vai ser mais pesado. E o final do julgamento sempre vai ser: eu amo mais do que ele me ama. Para qualquer pessoa. Eu acho engraçado, eu às vezes brinco com o Samuel e com a Sara, porque eu acho que é mal de filho, né? Os dois acham que eu sou injusto em relação ao outro. Eu falo assim, como é que é possível eu estar favorecendo a Sara, na tua opinião, Samuel? Se a Sara acha a mesma coisa, está sobrando coisa aí, essa conta não fecha.
Acontece a mesma coisa com a gente. A conta não fecha, a gente sempre acha que a gente é injustiçado, que a gente não recebe a atenção. Eu estou no âmbito da família, mas isso é verdade no seu trabalho. Poxa, meu chefe dá tanta atenção para aquela pessoa. Pô, ele não me deu a oportunidade, ele não me deu a chance que eu esperava. Acontece na igreja. Poxa, o pastor orou por aquela pessoa, não orou por mim. Poxa, o pastor foi conversar com aquela e não conversou comigo. E a gente está sempre comparando. E essa comparação vai nos envenenando. Porque o amor não pode ser baseado em merecimento. A gente vai diminuindo o cuidado, vai diminuindo o interesse e a gente quebra a relação. A gente segue essa receita com todas as relações ao nosso redor. E sabe o que acontece? A gente fica só. Porque a gente vai quebrando todas as relações. A gente vai contaminando e envenenando. Para terminar essa sessão, o texto vai dizer que o amor é entrega. E aí a gente vai entender o que de fato a gente precisa fazer. Amar é andar na contramão do mundo, como a gente falou, é imitar Jesus. Como é que Jesus te ama? Como é que o amor que ele sente por você é por merecimento? Se for, ele jamais vai me amar. Eu não mereço ser amado. Eu falho, eu peco, eu erro. Eu tantas vezes vou decepcionando aquilo que eu acho que Jesus espera de mim. O tempo todo. Quando a gente volta os nossos olhos para Deus e a gente pergunta de maneira sincera o que nós fizemos para que Deus nos ame, a gente vai descobrir, se a gente tiver uma percepção, discernimento real, que Ele nos ama não porque a gente é amável, mas porque Ele é amor. Deus é amor e por isso Ele me ama. E a minha caminhada com Deus precisa me amadurecer. E aí está a transformação. Ser evangélico, ser crente, ser cristão, não é você vir domingo à igreja, ou pelo menos não é só isso. Algo precisa mudar dentro de você e você precisa amadurecer. Então, se um vizinho, de repente, fez algo que você não gostou, você vai revidar? Você vai espalhar a notícia para os outros? Vai criar um complô? Ou você vai respirar fundo? Senhor, abençoa, cuida dessa pessoa. Você, olha a diferença, lembra do que eu falei? Você não está se expondo a ser machucado exatamente. Às vezes até longe, porque o principal trabalho é aqui dentro. É você eliminar do seu coração o rancor, a amargura, a falta de perdão, as feridas que você vai cuidando para que não feche, por mais doido que pareça. Não há nada de bom em nós. O pecado corrompeu e comprometeu tudo. O que a gente mais faz é ofender ao Senhor, ofender a sua santidade. O amor de Deus vem na contramão de tudo que a gente possa imaginar e nos convida a viver dessa forma. João 15:12 vai dizer o seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como é que Deus amou a gente? Amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí, irmãos, não estou falando tudo isso, eu quero voltar aonde que eu quero chegar. O meu coração, os meus sentimentos, o meu lado emocional precisa me amadurecer para eu não viver a vida como um jogo de troca. A gente vai ver semana que vem. Eu preciso ser generoso. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Eu preciso elogiar quando eu sou atacado. Eu preciso sorrir quando eu recebo o rancor, a cara fechada. Eu preciso mudar a minha reação ao mundo que oprime, que machuca porque é machucado, porque está corrompido, porque está comprometido do mundo. Em meio ao pecado, nada de bom vai vir. Então eu preciso responder a esse mundo com o amor que Deus derrama sobre mim. Eu vou perdoar porque eu sei que aquele que não conhece a Deus, e aqueles que conhecem ainda estão no processo, e aqueles que não conhecem não têm sequer a capacidade de perdoar.
Porque só Deus faz isso com a gente. E aí eu preciso trazer essas verdades que a gente acabou trabalhando, para a prática. O que o texto quer dizer para mim hoje? Para que serve a comunidade além de me servir? 1 João 3,16, a gente leu no momento de confissão de pecado, se Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim, ele nos chama em João 3,16 a fazer a mesma coisa. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelo irmão. Preciso desfazer a percepção de que a comunidade deve me servir. Isso é o consumismo religioso. E passar a ansiar por servir as pessoas que Deus coloca ao meu redor. Aqui está o centro. O que direciona minhas ações e reações? Quando eu chego, eu estava lendo uma citação do Francis Chan, que ele chegou lá na China e falou assim, olha, lá na igreja do Ocidente, as pessoas toda hora mudam de igreja. Se elas encontram um louvor melhor, se elas encontram um ambiente melhor, um lugar melhor para colocar os filhos, elas estão mudando. Ele disse que as pessoas começaram a rir como se aquilo ali fosse algo louco, como se ele estivesse falando algo inimaginável. Falou assim, não é possível. E falaram para ele, a gente não está falando do mesmo evangelho. Como assim as pessoas ficam mudando de igreja? Como assim as pessoas estão buscando na igreja algo para servi-las? Porque eles vivem em outra realidade, onde pregar o evangelho é perigoso, onde viver o evangelho é perigoso. E aí a gente superficializou demais a fé. Como eu falei, não há diferença entre uma fé egoísta que só busca para si e alguém que não conhece a Deus e busca só para si. Por isso que a mensagem principal do evangelho de Cristo é o amor. Porque isso vai virar a chave da minha vida. Isso faz com que o evangelho aconteça de verdade. Não é vir à igreja, não são ensinamentos. É quando o amor se torna prático. Quando o amor alcança pessoas. Você está entendendo isso? Isso muda tudo. O evangelho se torna real quando ele é visto através do que eu vivo. Isso é a fé. Não é fácil, irmãos, por favor. Eu não quero que você ouça isso de maneira leviana. Isso não é fácil. Porque a gente passou a vida inteira vivendo do outro jeito. Ganhando, trocando, buscando aquilo que me traz algum proveito. Quando alguém vira para mim, ainda que seja o próprio Cristo, e fale, dê sem esperar receber. Ande mais uma milha se alguém te obrigar a andar. Carregue o dobro do peso se alguém te obrigar. Aí aquilo soa como abrir a sua vida à destruição. Mas a gente precisa acreditar no caminho que Deus tem para a gente. Olha só que Eugene Peterson fala, e eu achei muito legal essa percepção. A amizade é tão importante para a espiritualidade quanto orar e jejuar. Você já parou para pensar nisso? A amizade é tão importante para a sua espiritualidade quanto orar e jejuar. Por quê? Porque por causa disso tudo que a gente acabou de falar. Se você não consegue fazer amizades, alcançar pessoas, é porque o seu relacionamento com Deus precisa entrar no outro nível. E não é se isolando e jejuando e fazendo coisas para você que vão mudar isso. E aí talvez pareça que não tem relação, mas eu acho que aqui está o primeiro muro a ser derrubado. John Ortberg, ele fala o seguinte: elimine completamente a pressa da sua vida. Talvez aqui seja o grande ponto que faz a gente começar a parar e olhar para as pessoas. Por que eu não paro para falar, para ajudar, para amar? Porque eu estou correndo. Esse é uma das grandes armas que o diabo usou na nossa vida. A gente corre tanto que a gente não olha as pessoas. A gente não consegue ter tempo nem para a gente, não é isso? Talvez você já esteja aí pensando, o pastor está falando de eu me conectar com pessoas, eu não tenho tempo nem para mim.
quanto mais para outras pessoas. Por isso você precisa eliminar a pressa da sua vida. A gente já falou isso no início do ano, na Vida Simples, você pode ouvir lá no site. Se você não consegue fazer todas as coisas que você se propõe, a dedução é lógica, mas a gente não consegue vê-la. Você está fazendo mais coisa do que deveria. Você precisa tirar coisas da sua vida, não pessoas. Não sei se dá para ver essas imagens, mas todas as pessoas ali, elas estão com smartphone na mão. 2 garotos sentados numa praça, olhando o celular. 3 jovens numa mesa de restaurante, olhando o celular. E uma família sentada no sofá. Tá o pai, a mãe, a irmãzinha, o irmão e até o cachorro com algo na mão. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você consegue entender. Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Uma pergunta, eu quero te ouvir. Por que você acha que as redes sociais fazem tanto sucesso? Porque tem coisas legais, e aí? Que mais? O telefone toca, a gente corre para olhar. Fale, Gabriel. Porque todo mundo acha legal. Os adultos não têm opinião? Todo mundo com medo? Exatamente. O nome já diz. Redes sociais. Tem coisa legal. Olha só que legal. Presta atenção na lógica. As redes sociais são os relacionamentos que você precisa, mas que você pode controlar. Não é? Você está chateada com alguém? Você não responde o zap. Você deixa ele esperando. Você está chateado, você não vai curtir o que ele botou. Você vai compartilhar e não vai dar nem comentário. Né? Como assim compartilhou e nem curtiu? Isso aí é quase um crime, né? O cara compartilhou o que você postou e não curtiu. O que é isso? As redes sociais são uma tentativa de nos desviar daquilo que deveria ser um dos centros da nossa vida. Porque se a caminhada com Deus é o centro, isso vai me direcionar a caminhar com outras pessoas. Só que caminhar com as outras pessoas é pesado, é difícil, as pessoas não me obedecem. Poxa, as pessoas não fazem o que eu espero delas. Elas não reagem como eu quero. Ah, mas nas redes sociais é mole. Aí, nas últimas eleições, todo mundo dando a limpa nos amigos, né? Não, amigo que não é do meu partido está fora. Aí você ia lá comentar e detonava o outro e falava mesmo, coisas que você não fala na cara da pessoa, que você não quer conversar, que às vezes você não tem coragem. As redes sociais são relacionamentos seguros, entre aspas. Você tem um certo controle. Não faz sucesso à toa, mas olha só para você ter uma percepção, eu tinha ouvido essa pesquisa, eu fui procurar, cerca de 11%, eu acho que até mais, mas aí teve uma pesquisa, cerca de 11% das pessoas sofrem de dependência tecnológica, porque o estímulo de receber uma mensagem, receber uma curtida, causa um pico cerebral de bem-estar comparável ao que ocorre com alimentos, com drogas, porque de fato é algo não só emocional, mas sensorial, mexe com você. E a gente já viu que está tudo relacionado. E aí quantas vezes você vai lá, vê se alguém mandou mensagem. E aí, quem já fez isso, né? Seus amigos não estão te respondendo, você começa a acionar, você faz acontecer. Você vai mandando mensagem para as pessoas, ou então você entra em grupos. Que aí sempre aquele grupo com 20, 30, 100 mensagens. Aí você não está sozinho, alguém está mandando mensagem para você. Nem todo mundo vive isso, mas via de regra, essa é a tônica. Por que isso é perigoso? Por que isso é perigoso? Porque isso te desvia dos relacionamentos reais. É o que a gente vê ali. Você já imaginou 2 garotos sentados numa praça? Sem fazer nada? Vão correr. Vão jogar bola, vão brincar, mas a rede social te prende.
Uma família inteira que, em vez de estar olhando no olho, ouvindo e se conhecendo, às vezes manda pelo zap, né? Um tá lá no quarto e manda, e aí, vamos almoçar? Como é que tá? Tá com fome? Posso pedir comida? Nem para falar um pouquinho mais alto. Isso nos desvia do que deveria estar acontecendo. Eu quero que você se atente para isso. A gente vai fazendo escolhas ao longo da nossa vida que vão cobrar o preço. E aqui eu quero que você pare para prestar toda atenção. A gente faz escolhas ao longo da nossa vida que cobram preço. O que normalmente acontece hoje, e acontece comigo, a gente cada vez mais tem o centro do nosso entretenimento dentro de casa, dentro do quarto. Você pede comida, você tem redes sociais, tem os serviços de streaming, filme, série, são jogos. Você não precisa sair de casa. Para que você vai se desgastar, pegar engarrafamento, chuva, pagar estacionamento, ir visitar alguém? Você vai diminuindo essas ações. E aí, qual é o preço disso? É óbvio, você vai se tornando cada vez mais solitário. Já é natural, conforme a sua idade vai avançando, que o seu grupo de amigos vai diminuindo. Isso é um movimento normal. Você tem 8, 10 anos, todo mundo é teu amigo, melhor amigo. É turma, é grupo de natação, de karatê, de sabe lá mais o quê. Aí você vai crescendo, vai diminuindo. Com essa nova maneira de viver, a gente diminuiu isso ainda mais. O problema é que ninguém foi feito para viver só. Desde o início, Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Vou criar alguém que seja como ele, que ele complete. A gente sempre precisou de completude no outro. Não é à toa, porque é muito mais fácil ficar sozinho e encontrar a completude em coisas, em serviços. Isso a gente faz o tempo todo. E sabe o que é legal, irmãos? Eu acho que aí está o tom de esperança para a gente. A igreja deve ser o melhor lugar para recomeçar isso. Porque se a gente ainda está cheio de coisas quebradas no nosso coração, se a gente ainda está distante do que deveria ser, Deus está agindo na nossa vida. Eu sempre falo disso, né? Eu gosto de pensar na igreja como uma comunidade de cura. A comunidade que vai trazer cura para a gente. Atos 2, 46, 47 diz assim, olha, diariamente, todos os dias, perseveravam, insistiam, teimavam, faziam de novo, não desistiam, unânimes, como um só corpo, tentando encontrar uma só voz, uma só direção. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. A fé não tinha só a ver com viver a igreja. A casa era a continuação. Só que o que a gente faz é vir domingo para a igreja e vamos embora viver nossa vida. Domingo que vem, de novo, a gente se encontra. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje eu ouvi essa frase do John Piper, eu achei tão legal. A perseverança é um projeto comunitário. Você não consegue perseverar sozinho. Tem limite na tua força de se manter de pé e caminhando com Deus. Deus é que planejou isso aqui. Você pode ter 1000 teorias e 1000 razões contra a igreja, mas é o plano de Deus para alcançar o mundo e transformar vidas.
A igreja é o que vai refletir Jesus, não numa mensagem. Preste atenção, irmãos. Se Deus quisesse que ele fosse uma mensagem, ele mandaria um livro. E é óbvio que a Bíblia tem grande importância para a gente, mas ele veio até nós. Porque ele queria que essa mensagem fosse mais do que uma mensagem. Ele nos ensinou através do seu próprio exemplo que essa mensagem precisa ser encarnada, vivida. E ela se torna real, prática, aplicável quando ela é vivida. Jesus falou, olha só, se eu falar eles não vão entender, eu tenho que desenhar. Então vem cá, gente, eu vou fazer, vocês olham eu fazendo, vocês fazem igual. E a gente continua esse mesmo processo até hoje. Se eu falar, vocês não vão entender. E aí, irmãos, eu entendi isso. Eu ainda estou muito longe. Mas hoje eu entendo que a minha principal pregação é a minha vida. Então, tudo que eu tenho pregado, eu não consigo todas as coisas, mas eu tenho me empenhado em ser isso. Antes de simplesmente exigir que você seja. E por isso é tão difícil. Porque é um processo que vai nos envolver. Porque eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Pode passar, David. Precisamos uns dos outros. É verdade que a gente não consegue dar conta da vida. E eu acho que aqui a gente já caminha para o fim para dar um segredo. Algo que passa desapercebido. E eu já falei isso, mas é difícil da gente aplicar isso. Você não dá conta da sua vida. Mas quando você traz pessoas para viver a sua vida, quando você se envolve com outras, ela acontece. Porque a vida ela não cabe em si. Já parou para pensar nisso? Não, a gente faz mais coisas do que deveria, mas além disso, a vida não é para ser vivida sozinho. O casamento, quando acontece num caminho razoável, ele é um alívio, porque é dividir tarefas, é dividir problemas, é dividir a expectativa do futuro. E aí você vai vendo isso acontecer em todas as parcerias, quando você encontra um amigo, quando a paternidade, a maternidade acontecem num plano minimamente razoável, todas as relações vão sendo alívio, porque você vai se ocupando de outras vidas, mas as outras vidas também se ocupam de você. Às vezes eu penso assim, irmãos, aquele pensamento lá esconde eu assim, cara, se eu não tivesse casado nem tido filho, eu poderia sentar e ler os livros que eu quisesse, ficar aqui, caramba, como eu poderia fazer o que eu quero, o tempo seria para mim. Mas aí eu começo a ver a verdade, o quanto isso seria vazio, o quanto só realizar os meus desejos seria sem sentido. E aí eu vejo o quanto viver para Jéssica, uma relação de amor, o quanto viver para os meus filhos, é enriquecedor, é inspirador, me leva a ter mais força, a encontrar força onde eu não tenho mais. É por isso que a gente precisa sair de nós mesmos. É por isso que o alvo da ação de Cristo é quebrar o egoísmo, que a gente guarda, que a gente protege, que a gente defende contra as ações da igreja. Não se mete na minha vida não, quem sabe sou eu. Não é o que a gente fala quando as pessoas começam a dar pitaco. No final, irmãos, não há companhia como a família da fé. O meu anseio, e eu sei que a gente está muito longe disso, mas a gente caminha para isso, nem que seja só no ideal, é que a gente seja uma família, que a gente se goste, que a gente se ame, que a gente se tolere, que a gente tenha paciência, que a gente se preocupe. Vou pedir licença para a Jéssica para citar um exemplo que eu achei tão legal. Uma das amigas dela estava vivendo um processo difícil na sua vida pessoal e depois de um encontro das amigas, né, a Jéssica foi até ela e mandou mensagem: o que houve? O que está acontecendo com você? E ela contou a tragédia que ela estava vivendo. Mas ela falou assim, caramba. E aí aquilo ficou em segredo durante muito tempo e depois ela falou para as outras amigas. As outras amigas, a Jéssica já sabia? E aí ela falou para a Jéssica, cara, como só você percebeu?
Só você conseguiu ver que algo não estava legal em mim. Não é porque a Jéssica é especial, não. Eu até acho que ela é, tá? Mas é porque Cristo habita em nós. E isso flui. E a gente luta. Eu tenho certeza que algumas vezes você lutou. Você viu que alguém estava mal e falou assim, cara, isso vai me dar muito problema. Depois eu pergunto. Aí esse depois vai sendo adiado. A gente luta porque isso exige de nós uma entrega, um esforço que muitas vezes a gente não está disposto a dar. Mas é a mesma lógica que eu falei da família. Isso vai trazer um ganho, vai trazer sentido para a sua vida como nenhuma outra coisa. E eu quis fechar mais ou menos com isso, né? A gente vai ter um outro texto depois, mas a Casa Verde acredita que esse é o único caminho. E eu quero que esse seja o nosso ideal como igreja. A igreja sem comunhão, sem unidade, sem caminhada conjunta, sem discipulado, não é igreja, é religião. Eu posso perder pessoas, a gente pode andar na contramão, a gente pode não satisfazer a maioria, mas eu quero insistir nisso, por mais louco e por mais que isso exija um preço alto da gente. Porque viver o outro lado é vazio demais. E eu já vivi isso, irmãos. Eu sei que a gente ainda está muito longe, mas como angustiou meu coração perceber que a igreja estava cheia, mas as pessoas continuavam as mesmas. Hoje, pelo menos, de alguma maneira, a gente está tentando. Não quer dizer que você não possa fazer parte dessa igreja se você quer ficar na sua. Você pode. A gente vai dar o seu tempo, porque eu também já descobri hoje que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Mas não finja que está tudo bem. Não finja que a melhor vida é uma vida isolada. Conclusão, o que você vai fazer? Olha só, me permita colocar um texto mais forte para encerrar. E eu botei uma citação do Soren Kierkegaard. É um filósofo teólogo do século retrasado. Ele viveu de 1813 a 1855. Ele escreveu um poema intitulado O Último Cristão. Coloque toda a sua atenção agora. Eu vou ler, mas preste atenção no que ele diz. Ele diz assim, a questão é simples. A Bíblia é muito fácil de entender. Mas nós, cristãos, somos, permita-me a palavra um pouquinho mais pesada, um bando de vigaristas trapaceiros. Fingimos que não somos capazes de entendê-la, porque sabemos muito bem que no minuto em que compreendermos, estaremos obrigados a agir em conformidade. Tome qualquer palavra do Novo Testamento, esqueça tudo, a não ser o seu comprometimento de agir em conformidade com ela. Ou seja, preste atenção em alguma coisa e lê aquilo ali. Só foca em agir de acordo com o que Deus está falando. Ele continua. Meu Deus, dirá você, se eu fizer isso, minha vida estará arruinada. Como eu vou progredir na vida? Se fôssemos menos, entre aspas, vigaristas trapaceiros, viveríamos um cristianismo real, que impactaria a sociedade e os levaria a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Percebeu? Eu quero encerrar com isso. Não para jogar peso sobre você, mas para jogar a verdade. Se concentre hoje em amar pessoas. Pare de fingir que você não está entendendo o que eu estou falando com você. Você está entendendo. Você pode dizer, eu não vou fazer. Mas você não pode dizer, eu não entendi ou eu não consigo. Meu desafio para você, para tornar tudo isso prático, é que você tome a iniciativa de estar com pessoas da sua comunidade de fé. Troque mensagens, saia junto, ore uns pelos outros. E aí, para que isso seja real, eu vou dar uma dica. E eu quero que você não decida isso agora, porque eu quero que você pense. Mas escolha 3 nomes. Escreva num papel que você vai colocar na sua geladeira ou na primeira página da sua Bíblia para você ler em algum lugar que você leia toda hora. 3 nomes. Uma pessoa que não conhece a Cristo.
Uma pessoa que está afastada, que está meio barro, meio tijolo, está mais para lá do que para cá. E um terceiro nome, uma terceira pessoa que vai ser alguém maduro, que está firme, que vai ser o seu apoio, porque a gente precisa receber de volta também. Então, escolha 3 nomes e se dedique a ter relacionamento com essas pessoas. Se arrisque. Lembra lá do início? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se arrisque. Se arrisque a tentar. Não quer dizer que esses 3 nomes vão ser os nomes que você vai caminhar. Porque pode ser que você tente, pô, não deu certo, vou escolher outro. Pode acontecer. Mas crie relacionamentos, pessoas que sejam amigos, irmãos. Que você possa ligar e falar, cara, eu estou mal. A gente pode conversar? Você tem alguém? Ah, eu tenho alguém da família. Uma amiga muito distante. Abra esse leque. Crie pessoas para quem você pode se abrir, chorar, ajudar e receber também o choro de volta. Ok? Falei muita coisa, né? Desculpa o tempo, mas eu quero simplesmente que você saia daqui com um desafio prático. Ame pessoas. Não desista disso. Não desista de viver aquilo que vai trazer sentido para você.